vivo, ao vivo. Ao vivo. Ó nós, ó nós. Olha quem tá aqui, ó. Ó quem tá aqui. Olha aqui quem tá aqui. Aqui é o Ocimar. Ocimar Said. Eu. Igor Lovato. Dália Arabel. E o Gordão? E o Noé. Oi. O Gordão só na bagunça. Hoje finalmente estamos nos encontrando pessoalmente, né? Porque já nos encontramos de alguma outra forma, assim, sem ser pela internet, eu acho, né? Em algum outro plano por aí. Então tá, vou fazer esse videozinho aqui, um chá presencial, só que eu não vou deixar ligado o tempo todo, é só uma pitadinha, só uma canja. Só uma canja. Bom, deixa aí. Ontem nós estávamos falando disso, né? Ninguém chega à iluminação só com o Karma Yoga. O Karma Yoga às vezes é traduzido, às vezes é definido como o segredo da ação, a maneira de queimar as sementes do karma, de derreter os karmas. E é muito importante a gente entender esses mecanismos do karma, porque enquanto o nosso karma está pesando demais, o imponderável vai te apresentando obstáculos. Você não é totalmente livre para agir. Parece que é o destino, é o peso do karma. Então, através dos mecanismos de Karma Yoga, a gente consegue ir diminuindo o peso do karma, derretendo esses karmas que a gente trouxe de existências pretéritas, de tempos incontáveis no passado, para a gente poder ter mais liberdade de escolha, para a gente poder escolher o nosso caminho mais livremente, não porque tem certas coisas que a vida te oferece como obstáculo que você tem que transpor aquilo, né? Igual no xadrez, o cara ameaçou a tua dama, você tem que fugir com a dama dali ou pôr uma peça na frente, você tem que resolver aquele problema. Então, o Karma Yoga serve para isso. Do mesmo jeito que ninguém chega à iluminação só pelo Karma Yoga, também ninguém chega à iluminação sem o Karma Yoga. É uma matéria auxiliar de qualquer outra forma de yoga que a pessoa queira praticar. Depois nós podemos falar um pouquinho da Gita. A Gita é muito, se você espremer a Gita, o que sai no suco é Karma Yoga. E o capítulo que eu mais gosto da Gita chama Karma Yoga. Karma Yoga. O 4. O 2, Sankhya Yoga. Bom também. O 3, o Sankhya Yoga também é bom. Não, o 3, Karma Yoga. O 4 que é Karma Yoga, o 3 é Idana, não sei o que, esqueci isso. Idana Sannyasa. Os 3, 2, 3 e 4 é Karma Yoga a base. Depois começa um pouco de meditação. Então, se você for fazer Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, qualquer uma dessas modalidades, o Karma Yoga é uma matéria auxiliar. Tem que trabalhar junto Karma Yoga. E a prática do Karma Yoga torna a nossa vida mais feliz, mais frutífera e mais agradável. Você tem o estudo do sânscrito, né? E qual o sentido? A gente sabe que a palavra yoga tem um monte de sentido. Qual o sentido que ela está dentro do Karma Yoga? Essa palavra yoga, ela está em qual sentido aí? Na Gita, todos os capítulos Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Guru Yoga, todos é uma forma de yoga. Então, um mecanismo, ou uma ferramenta, ou um jeito, ou uma aproximação de como se ligar à divindade, ou se religar. A palavra religião no Ocidente é religação com a divindade. O yoga é ligação. É a mesma ideia de como você se unir à divindade, como você se juntar à divindade. Então, são várias técnicas. O Bhakti Yoga, ele vai focar no aspecto devocional. O Jnana Yoga, ele vai focar no aspecto de conhecimento.
O Raja Yoga, através de mecanismos de meditação e de autoentendimento, swadhyaya, se auto-entender, que é fundamental para todas as formas de yoga. Então, o Hatha Yoga, ele parte do corpo físico para entender as energias, para ir para camadas cada vez mais sutis, para você entender a divindade que é a raiz da existência, que é o que é o que existe dentro do ser humano de verdadeiro, de perene, que tem uma existência real e não uma existência ilusória dentro de Maya, a ficção operante no universo, que é esse caleidoscópio universal, a dança cósmica de Shiva, que está todo dia mudando na interação dos gunas. Osimar, fala um pouco pra gente dessas modalidades aí do Hatha Yoga, do Karma Yoga, do Bhakti Yoga, o que cada um foca e como eles são complementares. Bom, eu gosto de falar de símbolo, né? Isso. Então, a gente pensa em religiões, tem religiões que seguem a via solar e a via lunar. A via lunar é basicamente Bhakti, né? Basicamente a devoção pura, né? A solar, ela já vai num outro caminho mais ligado do conhecimento aí. Mas eu achei legal você citar que a Raja é corpo físico mais as energias, né? E aí você vai atingindo cada corpo, né? Então, a Bhakti Yoga, a Jnana Yoga é o mental, né? Então, a Bhakti, ela se liga ao corpo emocional, né? Então, você foi falando, eu fui vendo que tinha a ver com os corpos sutis que a gente está trabalhando. Né? Muito a ver. Isso é muito legal, porque você não consegue trabalhar o ser humano completo se você não levar os 7 corpos, né? Então, isso é bem interessante de trabalhar trabalhar aí. Desculpa. Mas essa que é a ideia, né? Você trabalhar cada corpo aí, que não é só o Gita, né? O próprio Patanjali lá também, né? Ele vai colocando, cada corpo vai indo sendo trabalhado, né? E dá para trabalhar tudo ao mesmo tempo? Ou um por vez? Então, ou o que aparece eu vou trabalhando? Não é, Vitor? Eu penso assim, todas essas ferramentas foram criadas porque existem vários temperamentos. E a gente mesmo, numa determinada época da vida, tem uma tendência, depois mais velho, às vezes muda isso. Então, o ideal é você trabalhar inicialmente aquelas modalidades de yoga que você tem mais facilidade. Então, a hora que você tiver bem estabelecido naquelas ferramentas que você já tem uma tendência, mais facilidade e mais natural para você, aí o certo é ir testando as outras, porque todas as modalidades têm o seu valor. Todas as modalidades têm alguma coisa para contribuir na evolução do ser humano. Então, isso é um conselho que o René Descartes dá no discurso do método. Ele fala, comece das coisas fáceis, deixa bem estabelecido o que é fácil e depois você vai fazendo as mais difíceis. Então, por exemplo, o cara tem facilidade com conhecimento filosófico. Parte do Jnana Yoga, do entendimento do cosmos, da parte teórica. O cara tem um instinto, uma natureza, um temperamento devocional, religioso. Parte do Bhakti Yoga. Mas depois traz um pouquinho de Jnana, traz um pouquinho de Hatha Yoga para mim, essa diferença é bem clara. Né? Eu consigo ver bem diferente cada uma das yogas. Mas eu não sei se isso é comum. O pessoal que você conversa vê claramente essa diferença. Agora eu estou sendo devocional, agora eu estou sendo mental. Você vê isso no pessoal que você trabalha, seus alunos. Que para mim é claro, né? Mas é agora para mim, né? Eu não sei se seria claro. Eu acho que a maioria das pessoas faz uma mistura de tudo. Né? Mas essa aproximação holística, ela é boa. Cada um dos capítulos da Gita é um yoga para isso, para oferecer uma gama enorme de possibilidades. Então cada um vai seguindo
inicialmente pelo caminho que tem mais facilidade e depois vai trazendo as outras ferramentas para ajudar. Sim. Eu acho difícil alguém chegar na meta, por exemplo, pelo Bhakti Yoga, se a pessoa tiver aquela fé Sim. louca, tipo o Ramakrishna, louco por Deus, o cara chega só no Bhakti. É o conselho de Jesus também, né? Sim. Jesus dá um conselho, um pouquinho de Karma Yoga, de fazer o bem, e ele foca no Bhakti Yoga. O Ramakrishna também fala isso, quando os caras chegaram para ele e falavam assim, mestre, eu queria ser um inâmio. Ele fala, filho, por que você quer ir por uma estrada cheia de espinho, se tem um caminho plano e florido que é o Bhakti? É o Bhakti mesmo. Né? Que é o mais fácil. Mas nem todo mundo tem esse temperamento devocional. Sim. Né? Eu tenho uma amiga que ela é bem mental. Problemão. Fui jantar com ela. E aí ela me perguntou que eu fiz um tratamento de cristal com ela lá, né? Ela mora lá em São Sebastião. E aí ela não sabia o que fazer. Né? E aí a gente falamos da minha avó, da avó dela e tal. Aí eu falei, você está falando da sua avó por quê? O que sua avó faria nesse momento? Eu acho que ela ajoelharia e pediria a Deus para isso tudo melhorar. Que era basicamente o que minha avó fazia, né? Você tem uma posição muito diferente da vida quando você tem uma posição Bhakti. Um Bhakti verdadeiro é uma ferramenta maravilhosa. Ajoelhar, pedir e vem. Perdão. Vem. E vem. A gente vai muito no mental, no estudo simbólico. O estudo simbólico é mental, né? Falando bastante na live a diferença entre a devoção, a ausência de dogmas, né? Quando você estuda o simbolismo, o ocultismo. Por quê? Porque o dogma é Bhakti, né? Você acreditar, é devoção, sem questionar, sem nada, e pedir, né? Então eu acho que a gente às vezes vai muito pro mental e esquece realmente de pedir a Deus, né? Que se for falar do Gita, então, cara, a ajuda tá toda hora ali pedindo mesmo, né? Você tem a devoção mesmo. E quando você falou que é a estrada mais florida, é a estrada mais florida. Porque eu tive que me policiar muito tempo para não ficar na devoção. Porque eu venho da tradição católica, sou católico, vou na missa eventualmente, a quaresma eu estava muito presente na igreja, e é realmente, né? E eu vou numa igreja que chama Nossa Senhora do Amparo. E, é amparo. Você sente aquele amparo que você não sente no mental. Né? No devocional você tem um abraço, né? Você sente. Isso. É florido o caminho. E o lance de Maria, né, que tem muito no catolicismo, é o puro abraço, né? É o amparo mesmo. Né? Então quando você se sente só e tal, eu tenho um apego, eu acho que é um apego às vezes, né? E eu tive que me policiar muito tempo para não ficar só no Bhakti. A minha avó Júlia, que eu estava falando, que é uma verdadeira devota, morreu com 90 anos, já faz uns 10. A minha avó Júlia era uma verdadeira Bhakta. E para ela era Nossa Senhora. Jesus, assim, não, tudo bem, é o filho dela. Mas era Nossa Senhora. Porque você vai ver os milagres atribuídos para Maria são milhões. Jesus não, você tem santos, você tem Maria fazendo como que faz, né? E ela é intercessora. Então você pede para Maria para que ela interceda por nós, né? A gente estava falando agora há pouco dos Saktas, sim. Né? Dentro da tradição hindu são os devotos das mães, né? Isso. Mãe Kali, Lakshmi, Parvati e Nossa Senhora. É a Murti, né? Que tem essa palavra. Murti é a forma. Deus se apresenta de várias formas, da forma que o devoto mais gosta. Isso. São Murtis. Então, Nossa Senhora mesmo já tem várias Murti. Nossa Senhora Salete, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe. Então, são Murtis da mesma divindade. Isso. Na tradição hindu, quando você quer meditar em amor, é Krishna, Rishikesha, o Senhor dos Corações. Quando você quer meditar em bondade, Shiva, Mahadeva. E quando você quer meditar em poder, é uma das mães, Mãe Kali,
Mãe Lakshmi, Parvati e as Nossas Senhoras. As deusas têm, por isso que é Shakti. É o Sim, poder da divindade. é o sinônimo, né? É sinônimo, é o poder da divindade. É sinônimo para deusa e sinônimo para poder. E o poder de Deus é a deusa. Por isso que você estava falando, a intercessão de Nossa Senhora nos milagres é muito mais do que dos santos de Jesus. Isso. É o Shakti. Isso. É o poder da deusa. É. Minha avó era muito, muito, muito devota de Nossa Senhora. Muito, muito, Ah, muito eu devota. gosto. Eu já tive devoção muito forte para Nossa Senhora de Nazaré. Hum. E aí agora com esse lance da Nossa Senhora de Amparo caiu no meu colo, uma coisa impressionante. Então a devoção, e essa devoção eu acho que se ligando a arquétipos femininos fica mais forte ainda, né? Porque ela é o puro abraço, né? Deus é mais mãe do que pai. É pai também e é outras coisas que não tem palavra para explicar. Mas entre mãe e pai é mais mãe. É mais mãe, né? É. No ocultismo a gente vê isso aí bem claro, né? Vou usar aí duas palavras aí em sânscrito, você me perdoa, né? Mas a ideia do Forrati como ideação cósmica e a Kundalini como a plasmação, né? dessa ideação. Né? Então você já vê a Kundalini, que é feminina, aí nessa formação do universo mesmo. Né? E ela como a que consubstancia, né? Acho que é por isso que você se ligar a ela é muito mais fácil. Porque acaba que esse Forrati, esse poder ativo masculino, ele é muito etéreo. E ele, né? Abstrato demais, né? É. E aí você pensar numa mãe mesmo, exatamente. Né? Pensar numa mãe mesmo, e com essa série de Marias, né? Que você pode se ligar, ou qualquer outro nome aí, vale muito a pena. Eu acho que Bhakti é muito mais ligado quando eu penso, né? Eu penso numa divindade feminina mesmo. Ramakrishna chamava Deus de mãe, cara. Sempre. Falava a minha mãe, sempre falava mãe. Porque é muito mais mesmo. Mas enfim. Gordão. Fica tirando a concentração do pessoal. E agora o vizinho começou. Dari, você que conduz a entrevista. A entrevista? Ah, beleza. Bom, gente, eu tô até sem graça de estar com vocês aqui, porque vocês, pelo amor de Deus, vocês entendem demais das coisas. Para com isso. Ah, tem uns coraçãozinhos lá no... Ó, tá cheio de gente acenando lá. Olha, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Veja. Acho que não. Ih, só tem 2 pessoas agora. Acho que o pessoal viu que a gente não estava dando atenção. Ó, entrou. Tem bastante material para edição de coisa. Ontem você descobriu que aquele sinalzinho Não, era... no... Aqui, ó. Isso, o que era? Era uma... Alguém tava pedindo... Pra entrar na Pra live? entrar na live, Putz, então eu fui mal criado com a pessoa. Não. Às vezes bateu sem querer, já aconteceu comigo, tô vendo live, bateu Isso sem também querer. já aconteceu. E aí, pô, imagina se põe eu no Não, mas gente, vocês são demais, vocês têm muito conteúdo, vocês são muito cabeçudo, como diz o... O cabeçudo é o Ilhana, né? Mas é outro estudo, né? É um estudo direcionado aí e com um propósito também, né? Então, esse propósito é você... e falo de iluminação, vou usar essa palavra também, né? Você entender e de alguma maneira se iluminar também, né? E eu acho que o estudo vale, porque você começa que nem... Eu assisto os vídeos dele, cada palavra que ele dá é um conceito, não é só uma palavra, né? Os karmas que você cita ali, né? E aí quando você abstrai esse conceito, né? A gente diz no ocultismo que quando você olha para uma coisa, essa coisa te olha de volta, né? Então quando você fala de Maria, você fala de Kundalini, você fala dessas palavras do Gita, você fala dessas palavras do karma, e muito mais do que isso, você fala da devoção, essa coisa tá olhando de volta para você, e aí você acaba se sentindo bem também, né? E no estudo é a mesma coisa, quando você está estudando, você falou, os caras são cabeção, realmente falamos de filosofia no início, Kepler, né? O que isso tem a ver com iluminação? Né? O que o estudo filosófico vai trazer como iluminação? Eu já dei um exemplo, né? A ideia de você treinar a abstração.
Ele falou sobre Kepler, né? Então, e tem um vídeo, né, dedicado aí aos filósofos ali, né? Então, até que ponto que vale a pena você estudar filosofia para buscar a iluminação, né? Então, acho que todo estudo, ele traz, pelo menos para mim, eu acredito para ele também, esse objetivo de se iluminar, mas também de você olhar essas palavras, né, que a gente não conhece direito e que são no fundo conceitos, e esses conceitos realmente abrem a cabeça, né? Eu lembro que quando eu estudei o Evangelho, ele é todo em grego, né? Então, aí quando você vai estudar a palavra amor, você vê lá que são 5 palavras diferentes Que traduz por amor? que traduz por amor, né? Então, a gente conhece o ágape, né? Então, são alguns tipos de amores aí. Então, às vezes, uma palavra que não tem Falei, Sim. qual tradução que você usaria para a Sim. palavra yoga, né? Então, você pega um conceito. Eu tenho um livrão, Dicionário Filosófico. O verbete homem, 10 páginas. Verbete Deus, 20 páginas. É uma palavra. Então, acho que esse estudo filosófico, esse estudo, é você realmente usar esses caras que há 1000 anos, 400, 100 anos atrás se debruçaram, e que eu julgo que esses caras eram muito mais inteligentes que eu. Eles chegaram num super raciocínio ali. Então, é você se dedicar a um texto, entender o que aquele cara quis dizer, a maneira que ele usa aquela palavra, e aí sim, você olhar a palavra e essa palavra como conceito te olhar de volta. Acho que aí você consegue já um degrau acima, né? Para chegar nessa iluminação. E tem certas palavras que é difícil de você traduzir para uma palavra em português. Se você conseguir entender a palavra no original, é melhor. Isso. Né? E ver isso em filme, né? Em música, né, cara? E o estudo da Bíblia, então, que é um estudo que eu gosto, a Bíblia que eu tenho em PDF, ela tem 3 traduções em paralelo. Olha lá. Então, é o que eu falei com meu pai, a esposa do meu pai é evangélico, eu falei, ó, se você... Eles estudam muito as palavras, né? O lance do evangélico é o som. Às vezes fica brigando numa palavra. E aí, mas qual palavra que era no grego? Ninguém sabe. Qual Isso. tradução que você está lendo? Ah, essa aqui. Qual tradução que é essa? Né? Isso, então você tem... isso. Eu vejo... Eu tenho um estudo muito legal que eu faço, eu ainda não consegui publicar porque eu não cheguei no fim, né? Que é os arcanos e os capítulos do Apocalipse. Né? Então você tem 22 arcanos, 22 capítulos, e eu faço esse estudo, olha a carta, leio o texto, olha a carta, leio o texto. Aí eu falei, tá faltando alguma coisa no Isso é texto. interessante isso aí. Não, isso é animal. Isso aí me abriu umas coisas, umas chaves impressionantes. Só que eu só consegui 2 ou 3 arcanos. É uma Sim. coisa. É um quebra-cabeça. E aí o que eu recorri? A essas três traduções diferentes. Né? Porque eu não sei o grego original ali. Né? O meu grego não é bom. Mas seria, se eu tivesse que nem... Ele teve que estudar o sânscrito para falar sobre para estudar mesmo. Né? Quando você vai estudar um texto sagrado, você obrigatoriamente, ou você faz que nem esses subterfúgios aí de 3 ou 4 traduções no mesmo versículo, ou você entende esse original mesmo, né? Porque é o que o autor quis passar mesmo, né? Então, eu fui estudar o sânscrito por causa disso. Você pegar a Gita, você tem várias traduções em português, eu li várias traduções em inglês. Elas não são iguais. Então, qual que vale? Aí eu comecei a estudar por isso, e no original, ele é muito mais bonita do que qualquer tradução. Fora que estamos falando do negócio com rimas, cantado. Isso! Ele é lindo, é um poema. Pô, a Gita vem atravessando milênios porque é forma e conteúdo. É um poema tão lindo, quando os primeiros versos que eu consegui entender, eu falava, nossa, que coisa mais linda. E você não tem como traduzir isso, você não tem como trazer isso na tradução. Mas, vendo hoje essas várias traduções, eu digo, todas estão certas. Porque o cara pega um aspecto e ele começa a trabalhar e dá uma tradução, ele vai ter que ser coerente com aquilo que ele vê. E não é qualquer um que traduz também, né? A pessoa que está traduzindo está ali coberto muitas vezes de boas intenções. Sim, todas estão certas dentro daquela perspectiva. E também a gente tem que pôr alguma coisa de si na tradução. É lamentável, mas você tem que fazer uma escolha ali. Você estava falando da palavra amor, na Bíblia tem...
São você... 5 palavras gregas diferentes ali. Isso. E aí você tem que fazer uma escolha na tradução. E às vezes você teria que pegar aquela palavra e transliterar, transformar ela numa frase para explicar, você já perdeu toda a fluidez do texto. Eu vim aqui para São Paulo, né? Falei, vou baixar um livro para ler Na viagem. no ônibus. Aí eu fui atrás do Dante Alighieri do Inferno. Eu li. Né? E aí ele que formatou a língua italiana, né? Parece, né? Isso. O cara, e eram poemas, inclusive, com rimas e tal. Aí eu fui atrás de uma versão de poema. Eu Em sei, português. você pegou, porque tem uma versão de poema em português de um padre, que é um livro desse tamanho aqui, essa que você pegou quase. Eu peguei em PDF, eu não sei o tamanho. Eu tinha essa edição Sim. com aquelas desenhos do Gustavo Doré. Caramba, iluminuras. Essa tradução é legal pra caramba. Então, cara, imagina o trabalho que o cara tem. O cara tem que ser poeta pra Não, traduzir. é uma outra obra. É. É uma outra obra. outra obra. É um puta poeta. Ele pegou a história do cara e ele fez em português. É uma obra, é um padre que fez essa tradução. Tem umas traduções da Ilíada e da Odisseia em verso também. Caramba. É uma coisa louca. E tem acho que um alemão que fez uma tradução da Gita para o latim em verso, em 1800 e pouco. Nossa. Deve ser louco, já não tem essa tradução. Deve ser bem louca essa tradução também. Porque o que as pessoas em geral focam, e eu acho que está certo na tradução da Gita, o conteúdo, o que ele quis dizer. Sim, a historinha. Peguei a historinha. Isso. Mas se você conseguisse traduzir os versos são maravilhosos. Isso aí e por isso que você decora e entra muito na cabeça. E o lance do aforismo, né? Que se usa muito, aforismo, né? Aforismo que se usa muito, né? No lance oriental, né? O Yoga Sutra são 196 aforismos, né? Sutra significa aforismo, né? Aforismo, né? É assim, ó, como é que os caras trabalhavam o Yoga Sutra? O mestre decorava aquilo. O cara sabia de cor a sequência. E cada sutra é uma aula. Então, o primeiro sutra é agora o ensinamento de yoga. Hatha Yoga Anushasanam. Anushasanam. Então, a primeira aula ele vai falar o que é o yoga, é a introdução. Agora, o ensinamento de yoga. Na segunda aula, ele já tem um sutra pesadão. Yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga é o controle das ondas de pensamento dentro do nosso universo mental. Tá vendo? Quantas palavras você usou em sânscrito? 4 nessa aqui. E para traduzir... Então, a tradução a também Chitta, não é né? Que é o que eu conheço então, aí, né? Chitta é substância mental. O que a gente pensa, a gente não pensa do nada. É que nem o pulmão. Toma ar do meio ambiente, processa a respiração e devolve ar com mais CO2 metabolizado. O nosso pensamento não é do nada. A gente toma a substância mental do meio ambiente, processa aquilo que a gente experimenta como um pensamento, uma ideia, um sentimento, uma percepção do mundo exterior e devolve substância mental metabolizada. Quando você pega esse Chitta do oceano universal de substância mental e faz um vritizinho, um redemoinho, esse redemoinho de vriti, dessa gotinha do oceano universal de substância mental é o nosso pensamento. Eu usei essa palavra Chitta outro dia para explicar o segredo, né? A lei da atração, porque é isso que plasma, né? Isso. Os caras que lê pensamento, eles pegam esses fragmentinhos que saiu da sua cabeça e entendem pelos pedacinhos que sobrou o que você pensou. Você captou? Eu fiz uma cara, você captou qual é que é? Nossa! Você imprime, né? Então você imprime na substância do plano mental o que você pensou. E aquilo que está impresso na substância mental que você pensou
vai atrair, ele vibra de alguma maneira que atrai o semelhante. No violão, se você cantar um si agora, a quinta corda vai vibrar E sozinha. aí que tá, a cítara é a mesma coisa, né? Você vibra por simpatia. Isso. Quando uma corda vibra, a outra vibra naturalmente junto. E aí que você faz, o mecanismo do segredo tá aí. Você pensa, você, sei lá, normalmente o pessoal pensa em prosperidade. Pensa em você lá com dinheiro dentro do carro, né? Carro, apartamento. Aí o que você faz? Você imprime aquilo, chita, vira o vrit, é impresso nessa substância mental, e essa substância mental vibrando, que de alguma maneira altera essa realidade ou atrai isso, né? Plasma, será? Sim, e foi por isso que eu usei o chita como exemplo pro segredo, né? Então, são uma ocidentalização ali, né, do negócio, né? Mas aí que tá, você tem que captar essas lições, né? Então ele falou do chita, do vitre, aí a lição é essa, é você usar isso ao seu favor, né? É você, quando você tem pensamentos bons, esse plano mental no seu entorno, ele está cheio de coisa boa. E isso vale para o plano emocional também, né? Então você imprime isso, não importa o que você sente, você sentiu raiva, você tem aquelas cores, né? Tal, aquilo você imprime na substância astral, e aquele astral vibrando atrai coisas ruins ou atrai coisa boa. Então esse é o mecanismo da lei da atração que se usa, né? Veio atrás desse conceito que é antiguíssimo, né? É do Sankhya. Do Sankhya. É anterior à Gita, é do Kapila, lendário, se perde nas raízes do tempo, não sabe quando viveu o Kapila. E esses caras entenderam isso. Entenderam. É o que você estava falando agora há pouco. Eu respeito muito esses antigos, porque, esses caras eram inteligentes pra caramba. Esses caras eram muito mais inteligentes do que nós somos, porque a gente tem esse monte de informação e eles falando a gente demora para entender. E eles entenderam isso. Esses caras são, eu respeito demais esses antigos. Sensacional. Porque eu trabalho eu dou aula de yoga, né? Eu sou terapeuta holística, né? Então a gente sempre está falando do corriqueiro, da vida, do dia a dia, do que está aqui, né? Então a gente eu não costumo ir muito tão profundo, né? Quando eu vou conversar com o cliente, quando eu vou procurar uma solução para ajudar, né? Mas vocês falando, tudo que vocês estão falando tá me dando umas ideias tão maravilhosas assim, com as pessoas que estão precisando de ajuda, comigo mesma e com outras pessoas que às vezes trazem perguntas e eu não tenho resposta, né? Porque eu falo, fazer o quê, né? Vamos vendo, respira, fica aí um pouquinho. É por isso que eu gosto dessas aulas aí que eu dou, né? Porque eu trago isso, né? Eu tento não deixar essas perguntas sem respostas, né? Então, foi uma aula, né? Perguntou sobre o segredo. Então, jogou como se eu não fosse falar. E ali você Falei já tinha a disso. resposta. Já tinha, né? Olha Por quê? só. Porque eu estudei isso aí, não sei quantos anos atrás aí, só que isso aí ninguém me disse, né? Isso aí, quando você percebe, você fala, só pode ser isso. Se você imprime é só essa maneira que tem, né? E aí você tem um monte de... Ele falou de leitura de pensamento, é isso. É gente que é claro e evidente pro campo mental. Então, quando o cara tem o mental concreto, o que é? Ele pensou num carro. O carro literalmente materializa no plano mental. Você falou agora há pouco que eu esqueci exatamente as palavras. Aí eu falei, não, Platão fala isso. Primeiro as coisas acontecem são idealizadas no plano mental, depois elas são físicas. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então, esse lance do segredo é a mesma coisa. Você cria no plano mental para que ele se materialize depois. O Sankhya fala que é isso, que o mundo é um pensamento de Deus. Que foda. E não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Dizem que a velocidade, né, que a gente sente que o tempo está indo mais rápido e tal, é só porque Deus está pensando mais rápido, ou Deus está pensando mais devagar. Né? É muito louco. O Sankhya é animal. O Sankhya é animal, velho. Que é o mais legal de estudar. E está na base de toda a teosofia que eu estudo, porque provavelmente, eu não tenho certeza, mas eu acho que está na base do budismo esotérico, né, que é o que a Blavatsky
colocou nos livros ali, né? Nem tanto no Easy Sem Véu, mas mais na Doutrina Secreta. Eu li os 8 volumes da Doutrina Secreta quando eu tinha uns 30 anos. Você leu? Eu li os 8 volumes. Meu Deus do céu. Ela leu o Yogananda e você leu a Doutrina. Eu li. Eu dos dois. Depois Caramba. eu dei a coleção da Blavatsky, da Doutrina Secreta, para uma prima minha, a Simone, e ela te segue. Ah, é? Quando eu fui seguir, você não vem lá, fulano? Vem. Simone Lovato, ela te segue. Ah, que legal. Então, ali é uma enciclopédia de informações, absurdo, né? é muita informação, e ela é tipo você, assim, né? Ela fala de Cabala, ela fala de mitologia grega, ela fala de yoga pra caramba, ela negócio de história, ela manja muito. Que mais? Mais coisas. Astrologia. Então, é muita informação junta na teosofia. E uma coisa que na época eu xinguei muito a Helena Blavatsky, falei, ela não devia fazer isso. Mas hoje eu entendo que ela estava certa. Vem um pedacinho da ideia aqui, Vem cá. no volume 1, depois vem outro lá no volume 6. Mas isso tem uma razão, porque você tem que ter evoluído aqui para pegar a resposta lá, entendeu? Mas às vezes é umas coisas que ficavam meio no ar, e depois eu ia encontrar a resposta lá num outro volume, e eu falava, mas onde que estava o começo? Então, foi uma época que eu tinha tempo para ler. Ah, isso aí precisa de tempo, né? Precisa de estudo mesmo. Isso, Você falou, voltar no assunto. Isso, e eu estava com a cabeça bem boa para ler, foi proveitosa. Mas eu reclamei disso, que é fragmentado o ensinamento ali. Mas hoje eu entendo que é necessário. Mas na época eu reclamei muito disso aí. Que ela foi, e também a Doutrina Secreta foi escrita por vários mestres, de várias maneiras. Isso. Eu não faço parte de nenhuma sociedade teosófica, mas eu sigo uns canais aí excepcionais, principalmente a Loja Teosófica de Florianópolis. Os caras têm estudos seríssimos, estou vendo um aí sobre Easy Sem Véu, que eles estão estudando o capítulo. Eu gosto quando estuda minuciosamente. Sim, isso aí é uma ideia científica. Vamos focar nisso. Isso é científico. Minuciosamente, né? Então, a gente não está falando de qualquer livro, né? Então, eles estão ali capítulo por capítulo, né? Então, estou revendo isso aí. E eles estudam muito na Sociedade Teosófica a vida da Blavatsky, o contexto histórico dos livros, os mestres, as cartas, quem disse o que sobre quem, quando. Puta, isso deve ser legal. Isso, e aí Como chega Coronel Alcott, Anne Besant. isso. Livros mesmo, a segunda fase da teosofia acaba sendo melhor, né? Como Leadbeater, né? Teve um cara que escreveu 7 corpos, escreveu tudo quanto é coisa aí. Aí é muito mais legal, né? Pra você ler só o livro. Agora, quando você tá lendo a Doutrina Secreta e a Easy Sem Véu, né? Aí exige um outro estudo de contexto histórico, de mestres, de tudo aquilo que o pessoal na Sociedade Teosófica estuda bastante, né? E já os livros menores não, são bem legais de ler, né? Ocultismo Prático, esses daí são bem legais de ler. E eu leio e releio bastante. Gosto muito do jeito que a Blavatsky escreve. E gosto também da revista Lúcifer. A revista não... eu peguei algumas coisas, alguns artigos separados ali, né? Mas sempre coisa muito boa. A Blavatsky foi o coração da Sociedade Teosófica, né? Se juntou ali um monte de gente de valor, mas eu acho que a cabeça mesmo era ela. Não sei se era ela. Era ela, porque ela que tinha esse acesso mesmo, né? Todo o mestres, resto estava tolerando ela, né? Era uma... Aprendendo um pouco também. E ela era uma personalidade forte, né? E você tinha que lidar com ela ainda, né? Você sabia que ela é invocada, né? vertendo um maior conhecimento que o Ocidente nunca tinha, né? Eu li sobre um cara na Inglaterra que comprou todos os livros que são citados ali. Porque Sim, é uma bibliografia enorme. O cara comprou todos os livros para confirmar que tinha. E confirmou. Ele comprou uma biblioteca. Mas esse só livro bom. Só livro bom. E ali eu acho que tem muito livro raríssimo, que é difícil de encontrar. Isso, a lenda, né? Distâncias de Dizian, né? Que falam que é uns codex aí que ficam circulando pelo Oriente, não tem nem lugar certo para ficar. É bem legal a história dela, assim. E o conhecimento... Muitas palavras que a gente fala agora
veio da Blavatsky, né? Sim, Que aqui é largamente usado no ocultismo, é palavra dela mesmo, né? Então Tem uma passagem que ela fala que Não no é? deserto de Não Gobi, pode. é beijinho. No deserto de Gobi tem cidades da época do bronze enterrada. Recentemente, da época que ela escreveu, década de 90, desenterraram algumas cidades ali antiquíssimas. Ela falou do Nag Hammadi, né? Que eles encontraram todos os escritos gnósticos, né? Então ela citou que iam encontrar, tal, falava mais dos essenos e tal. E Ela também, encontrou mesmo, né? Teve também um outro movimento que ela falou que ia consolidar mais, né? Que é a história do espiritismo, que ela veio um conceito de espiritismo ali, né? Para melhorar a ideia do espiritismo que tinha, né? Então ela realmente fez bastante coisa aí pra gente. Tem muita gente que fala a palavra que veio da Blavatsky que não sabe que veio dela, né? né? Pô, esses conceitos todos aí de mônada, os elementares, né, que são as diferentes, aí veio tudo dela ali. São todos conceitos legais aí que a gente usa largamente agora, 100 anos depois. Quantos anos depois? 150? 1880 que ela escreveu? Mais ou menos. E aqui no Brasil a gente tem a Urbiose, né? Que eu gosto de falar da Urbiose, cara, porque é uma escola que deu um passo além mesmo, né? Eles têm um conhecimento ali que você não encontra em nenhum outro lugar, né? Eu, como buscador, aí eu busco em algumas línguas, eu morei fora do Brasil, eu falo inglês e espanhol, então eu consigo ler essas aí. E leio também, os meus livros de radiestesia são todos em francês, tem mais de 30 livros, né? Então quando você se dedica, você consegue ler, né? E principalmente em línguas latinas, né? E não tem nada parecido com o que a Urbiose fez, né? Então acho que vale a pena a gente falar sobre a Urbiose, que começou como um lugar de teosofia aqui no Brasil e aí seguiu uma vertente totalmente deles ali, falando de tarô, coisas que não se fala na teosofia também. Mas o que mais me agradou na teosofia é a história do estudo de religião comparada. É legal pra caramba. Porque eu acho que é isso que é, né? Porque você entende que você está um falando ponto de de uma intersecção. coisa só. Tem um ponto de intersecção. Porque senão se você não entende que você está falando de uma coisa só, não adianta. Não adianta, porque aí você tem uma que está certa e uma que está errada. Aí quando você começa a fazer essa comparação, você vê que está todo mundo falando a mesma coisa. Aí é em outra língua, é em outra época, com outros exemplos, de outro jeito, mas estão falando a mesma coisa. O Sócrates era um yogi, os cátaros eram os yogis medievais do sul da França. Os caras estão falando a mesma coisa, gente. Certeza. Quem que eu ia outro dia falei, puta, mas esse cara é um yogi também. Agora eu não estou lembrando, mas é isso aí, tem um ponto de intersecção. Estamos ao vivo ainda? Estamos ao vivo. Eu acho que Está anoitecendo. tá tarde já, né? Bom, vamos fechar? Bom, eu vou fechar aqui a live, pessoal. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Aproveitar aqui os nossos... Ai, que bonitinho eles. Olha só. Achei que você estava falando de cachorro. Muito conhecimento, né? Aqui estão falando demais. A gente vai virar madrugada aqui falando de teosofia, meu. Vai amanhecer o dia e não acabou o assunto. Bom, é que a alegria aqui é tão grande que eu não estou conseguindo conduzir nada. Eu só estou conseguindo assistir, ouvir. E o Gordão fazer bagunça. Vai ficar salva, sim. Vai ficar salva. Chegou no final, não dá. Que pena. Mas, na verdade, nós estamos aqui gravando vídeo, tá? Essa live aqui é só mesmo uma pitadinha para vocês. Porque depois, ó, olha aqui, ó. Peraí. Bom, enfim, desculpa. Depois vocês vão ter vídeos maravilhosos aí. No futurinho, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí na hora que eu comecei.